Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de como você começa a montar uma carteira de investimentos, ok? No primeiro vídeo eu falei como você pode criar uma renda passiva mensal para que você possa se aposentar com esse rendimento ou viver de renda, ok? No futuro. Porque, só lembrando para vocês, para se aposentar pelo governo, ok? Vocês vão ter que contribuir por 30 anos, ok? 30 anos no mínimo, ok? E ainda tem essa questão aqui da idade mínima, que são 57 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, ok? Os homens têm que contribuir por 35 anos, ok? Então é muito tempo. Então, assim, se você tem aí 40 anos ou menos, ok, eu acho uma possibilidade muito difícil de você se aposentar. Então, para quem entende aí como a previdência funciona, sabem que isso é uma pirâmide financeira, porque hoje nós temos cada vez mais pessoas se aposentando e as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos. Então, não tem pessoas suficientes entrando no mercado de trabalho para manter as pessoas aposentadas, porque o governo você não contribui para você mesmo, ok? Quando você contribui, você está pagando a aposentadoria de uma outra pessoa. Então o governo ele recebe esse dinheiro, né, das pessoas que estão contribuindo e diretamente ele paga os aposentados. Só que se tem menos pessoas trabalhando, como é que o governo vai tirar dinheiro para pagar os aposentados? Se ele justamente precisa do dinheiro, certo? Dessas pessoas que estão trabalhando para manter os aposentados. Porque, em teoria, deveríamos ter muito menos pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando, mas ao longo do tempo, esse número de pessoas de aposentados está subindo cada vez mais, certo? Porque as pessoas estão tendo menos filhos e tudo mais. Isso num futuro de 20 anos, 30 anos, ok? Já vai ser muito complicado, entendeu? Então é isso que sim, você não pode ficar dependendo do governo. Então a minha questão é essa. Pode ser que no futuro eles arrumem uma solução, que eu acho muito difícil, porque não tem como você criar dinheiro do nada. Você não vai ficar esperando você chegar nessa idade aqui para você descobrir que a aposentadoria de um salário mínimo não vai dar para você, certo? E mesmo que você consiga se aposentar normalmente, o governo achou uma solução mirabolante lá e vai garantir a aposentadoria de todo mundo. Você vai ter mesmo assim uma renda complementar, porque pode ser que essa aposentadoria aqui não seja suficiente para você lá no futuro, certo? Bom, então vamos falar aí como a gente começa a criar essa carteira de investimentos. Então vamos lá que eu falei da poupança, do Tesouro Selic, também tem o CDB, ok? Que eu não falei, mas basicamente como se fosse um título. Aqui no caso do Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo e aqui o CDB é um título de um banco, ok? É uma renda fixa, ok? Bom, mas vamos dizer aí, cada pessoa vai criar uma carteira de acordo com o seu perfil, ok? Então, perfil é pessoal, ok? Então, cada pessoa vai ter um perfil diferente. Então, você vai criar uma carteira de acordo, ok? Com as suas preferências e o quão você se sente confortável com essa carteira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ok? Como é a minha carteira, ok? Não quer dizer que essa carteira tenha que ser a carteira de vocês. Por quê? Porque eu gosto de renda variável, ok? Eu gosto de fundos imobiliários, eu gosto de ações. Então eu me sinto confortável porque eu entendo como os fundos imobiliários funcionam, eu entendo como as ações funcionam, eu entendo bem como a renda variável funciona ao longo do tempo, ok? Então isso me traz conforto, ok? Então, olha aqui, essa é a minha carteira, ok? O que eu tenho, basicamente? Eu tenho fundos imobiliários que representam 69% de tudo que eu tenho está em fundos imobiliários, ok? Então, eu tenho 19 fundos imobiliários. Na verdade, eu tenho 18 fundos imobiliários e um fundo de infraestrutura, ok? Então, basicamente, eu tenho 19, ok, fundos imobiliários, ok? Bom, aqui também eu tenho 25% em ações, são 14 empresas, ok? 14 empresas diferentes, ok? E eu tenho um pouquinho aqui, ó, 3,98% em renda fixa e eu tenho 1,22% em stocks, que são ações no exterior, ok? Eu abri uma conta
lá nos Estados Unidos, que também é de graça. Então eu mando uma parte do meu dinheiro lá para fora, porque a gente simplesmente não pode confiar no Brasil, né? E na verdade em governo nenhum. Mas a questão é você fazendo uma diversificação. Agora, isso daqui não serve para você, isso aqui serve para mim, ok? Então, isso aqui está relacionado a mim, ok? É o que me traz conforto e é o que eu gosto de criar um fluxo, ok? Eu gosto de criar um fluxo de rendimentos e dividendos todo mês. Então, por isso que eu tenho muitos fundos imobiliários e eu tenho uma parcela aqui em ações e eu tenho muito pouca renda fixa, ok? Mas eu me sinto confortável com isso. Por quê? Isso aqui vai oscilar para baixo ou para cima. As ações também. Então, tem momentos, você vai passar 1, 2, 3 anos e você vai olhar o dinheiro que você tem lá, você vai estar, em teoria, perdendo 20% ou 30%, mas não importa por quê? Porque eu estou focado na renda mensal. Porque lembrando que renda variável, ela varia, ok? Então ela vai variar tanto para cima quanto para baixo. Por isso que na hora de você criar uma carteira, você vai definir, eu vou dar simplesmente um exemplo aqui, ok? Você vai definir aquilo que te deixa tranquilo, porque investir é para que você se sinta confortável e tranquilo, ok? Não é uma coisa para te trazer desconforto, ok? Então vamos lá. Um exemplo aqui. Digamos que você resolva ter 50%, ok, do seu patrimônio investido em renda fixa. Aí você vai ter ou poupança, ou Tesouro Selic, ou CDB, ou pode ter os três, não tem problema nenhum, ok? Você pode ter os três. Então 50%. Bom, para facilitar o cálculo aqui, digamos que vocês tenham 20 mil, ok, em renda fixa. Então você tem lá 20 mil reais em renda fixa. E aí você tem aqui, ó, ações. Você tem 10 mil reais, 10 mil em ações. E você também tem 10 mil reais em fundos imobiliários. Ok. Bom, isso que eu estou fazendo é uma diversificação, porque você tem que diversificar os riscos, certo? Você não pode concentrar tudo em uma coisa só. Ninguém, praticamente, ninguém não, assim, mas a maioria das pessoas elas têm uma certa diversificação. Algumas têm muito mais ações, há pessoas que têm 100% em ações, só que é o perfil da pessoa, ok? Perfis diferentes. Então, digamos aqui, você tem essa carteira aqui que seria 50% em renda fixa e 50% em renda variável, porque os fundos imobiliários também é uma renda variável. O valor de cota ele é negociado em bolsa, então tudo que é negociado em bolsa ele tem essa oscilação de preço. O preço ele de uma ação na bolsa ou de um fundo imobiliário na bolsa, ele varia de acordo com as pessoas. Se tem mais pessoas querendo comprar esse fundo, o preço vai subir ou o preço da ação vai subir, ok? Isso oscila, ok? Todo dia. Então não vai ficar piscando aquele número ali para cima e para baixo todo dia, ok? Bom, então como você começa? Se você só tem renda fixa, você vai começar aos pouquinhos em renda variável, ok? Você vai escolher ali uma empresa, você vai selecionar uma boa empresa, ok? Aí que vem uma parte mais difícil, ok? Que não é para agora. Só estou dando uma ideia aí para vocês de como criar uma carteira de investimentos. Então você vai escolher lá uma empresa que você acha que seja boa, principalmente uma empresa que dê lucros recorrentes, ok? Porque se uma empresa um ano dá lucro, no outro ano dá prejuízo, aí depois no outro ano dá prejuízo de novo, aí depois passa 2, 3 anos dando lucro, aí depois dá prejuízo, você não tem uma recorrência. Então o preço das ações ele vai oscilar muito. Uma hora vai subir, outra hora vai cair, porque a empresa está dando prejuízo, e é uma empresa um pouco mais arriscada, mas você vai definir o seu grau de risco. Mas vamos começar assim, você está começando, então você vai começar, escolhe uma empresa ou começa com apenas um fundo imobiliário. Você não vai começar comprando 10 empresas e nem 10 fundos imobiliários. Você começa com um, ok? E aí você começa ali, coloca 100 reais, compra um fundo, okay? Começa ali comprando uma cota de um fundo imobiliário e aí depois no outro mês você compra mais uma cota, ok? Mais outra cota e vai comprando. Aí depois mais para frente você começa a estudar um outro fundo que você gostou, aí você compra
uma outra cota de um outro fundo. Aí nesse momento você já tem dois fundos, ok? Dois fundos e renda fixa. E aí depois você fala, eu estou gostando de ações, eu estou me interessando por ações. Aí você pode ter ações também. Mas lembrando, sempre comece aos pouquinhos, ok? Uma coisa muito importante, você não consegue prever o futuro, ok? Então, se você começar querendo colocar muito dinheiro de uma vez numa ação, porque você acha que está barato, porque você acha que vai subir, você não sabe, ok? Ninguém consegue prever o futuro. Então, se você resolve, vai lá, digamos, você tem 10 mil lá na renda fixa, você fala, eu vou comprar uma ação porque acho que eu posso ganhar muito dinheiro com essa ação. Aí você resolve colocar 10 mil reais nessa ação. Então, assim, aí depois você coloca esse dinheiro, ela cai 10%. Aí você fica, caiu 10%, eu tinha 10 mil reais, agora eu só tenho 9, e agora o que eu faço? E se cair mais? Aí ela cai ela cai mais 5%, aí você só tem 8.500, aí você se desespera e vende com prejuízo. É por isso que as pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores, porque elas não estão acostumadas com a oscilação, com a variação de preço, ok? Então comece aos poucos, ok? E vai diversificando, ok? Se você tem 10 mil, só um exemplo, ok? Claro que você não vai começar com as 10, mas digamos que você tenha 10 mil e você queira comprar, aí você pode dividir esses 10 mil em 10 empresas diferentes. Então você vai colocar R$ 1.000 em cada uma, ok? Vai lá, R$ 1.000 em cada uma, ok? Bom, tá aqui. Bom, você vai diversificar em setores diferentes. Claro que vai ter alguns setores que você vai ter uma preferência, você vai ter um pouco mais, mas você não pode comprar só empresas de energia elétrica, por exemplo, senão você não vai estar diversificado de fato. Se acontecer um problema com o setor elétrico, toda a sua carteira vai sofrer. Então você tem lá uma empresa elétrica, uma empresa de varejo, uma petrolífera, não importa o que seja, ok? Você vai diversificando em setores, né? Eu tenho uma preferência pelas empresas do setor elétrico, ok? Então eu tenho um pouquinho mais. Aí tem bancos também, você pode comprar alguns bancos. Então, assim, o que acontece? Se essa empresa aqui, ela vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Então, se essa empresa aqui cair para R$ 900, isso é o preço, ok? Simplesmente o preço negociado em bolsa. Se esse preço cair para 900, aí essa outra empresa aqui subiu para 1.200, ok? O preço lá que está lá na bolsa piscando todo dia. Então essa caiu para 900, essa subiu. Então elas vão ficar oscilando, ok? Isso que você tem que se acostumar. Esse preço ele vai subir e vai cair todo dia, ok? Vai acontecer isso todo dia. Um dia vai cair 2%, outro dia vai subir 1%, outro dia sobe 0,5%, outro dia cai 3,5%, 4%, 5%, a gente não sabe, ok? Pode passar a semana toda subindo, pode passar a semana toda caindo, isso vai acontecer, ok? Então, vamos dizer que essa caiu 900, essa subiu para 1.200, aí teve uma outra que foi pior, caiu para 700, ok? Mas aí teve uma outra que foi muito bem, subiu para 1.800, ok? Então você tem que olhar a média da sua carteira, ok? Não tem que ficar desesperado, essa empresa, vou vender, ela caiu para 700, não, ok? Se ainda é uma empresa boa, ok? Você continua comprando, ok? Mas isso é outra coisa, são outras análises, ok? É algo um pouquinho mais complicado mais para frente. Por enquanto, eu só vou mostrar para vocês como montar uma carteira. Mesma coisa os fundos imobiliários, ok? Se você tem 10 mil, você pode dividir em 10 fundos diferentes, ok? E os fundos imobiliários, o bom é que eles vão te pagando esse rendimento todo mês, ok? Então, todo mês você recebe, ok? E aí você pode comprar mais cotas com esse dinheiro. Ou você pode pegar esse dinheiro e comprar algumas ações, ok? Bom, o que acontece com as empresas? Se você comprar R$ 1.000, colocar R$ 1.000 numa empresa, você comprou R$ 1.000 de ações de uma empresa. Se ela cair, o máximo, na verdade, o máximo que você pode perder com essa ação é R$ 1.000, ok? Seu prejuízo está limitado a R$ 1.000. Se você colocou R$ 1.000 numa empresa, você não vai perder mais que R$ 1.000. Você não vai ficar devendo, ok?
Então, se você achar, eu não aguento perder R$ 1.000, ok? Então compre mais empresas, ok? Compre 20 empresas, só que vai dar muito trabalho, tá? Se você comprar 20 empresas e não passe de 20, porque a diversificação, primeiro, não vai fazer muita diferença se você comprar mais de 20, ok? E também vai dar muito trabalho. Lembra que você tem que declarar o imposto de renda. Então, quanto mais coisas você tem, mais trabalho vai dar para você fazer a declaração, principalmente se você ainda nunca fez a declaração. Então, no primeiro ano, comece com poucas, ok? Uma, duas empresas, três no máximo. Começa com pouco dinheiro, ok? Um ou dois fundos imobiliários, ok? Então, no máximo que você pode perder é R$ 1.000, ok? Agora, R$ 1.000, imagina que essa empresa acabou, você comprou ali achando que era uma empresa muito boa e você se deu mal. O máximo que você pode perder, ó, R$ 1.000 representam quanto nessa carteira aqui? Ó, R$ 1.000 representam 2,5%, ok? Lembrando que aqui 50% é 20 mil. Então, de renda variável eu tenho 25% e de fundos imobiliários eu tenho 25%, ok? Então, uma empresa aqui, se eu tenho 10 empresas diferentes e se eu tenho 10 fundos diferentes, então essa empresa, esses R$ 1.000 que eu coloquei aqui representam apenas 2,5% da minha carteira total, ok? Então, se acontecer uma coisa assim que você comprou e você deixou, você não vendeu, a ação foi caindo, 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 porque ela não vai de 1.000 para zero, ela vai caindo. Ela cai para 900, ela cai para 800, ela cai para 600, ok? E aí a situação da empresa vai piorando, passa o próximo ano, vai piorando, passa o próximo ano, vai piorando. Então, a ação não sai de R$ 1.000 para zero, ok? Isso não acontece, ela vai piorando, a situação da empresa vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando ruim, ok? Mas digamos que você não vendeu, você deixou lá, deixou, eu não vou vender, essa empresa está ruim, mas não vou vender. O máximo que você pode perder é 2,5% do seu patrimônio total. Agora, ações, para cair, esse é o limite, ok? Agora, para cima, não tem limite. Então, uma ação ela pode sair de R$ 1.000 e ir para 2.000, que é extremamente normal para uma ação, ok? É normal uma empresa ir dobrar, ok? O preço da ação em bolsa, ok? Bom, ela pode subir para 1.000, 2.000, 3.000, pode multiplicar por 10 vezes, ok? Não tem limite, simplesmente não tem limite. Vai depender do desempenho da empresa, ok? Se a empresa está crescendo, tá comprando outras participações em outras empresas, então isso não tem limite. Então, olha que legal isso aqui. Para baixo, você só pode perder o máximo que você investiu. Agora, para cima, não tem limite. Então, assim, digamos que você perdeu essa daqui, mas essa aqui multiplicou por 10, ok? 10 vezes. 10% não, 10 vezes, ok? Então, você tem R$ 10.000 numa empresa. Olha a diferença. Então, assim, no longo prazo, ok? Vocês não podem olhar curto prazo. Então, se vocês querem investir para o curto prazo, fiquem longe de ações, ok? Não olha isso daqui. Fundos imobiliários também, eles são mais para você ter uma renda recorrente, ok? E também são instrumentos para você investir para o longo prazo, ok? Porque no curto prazo eles vão variar, ok? Como as ações. As ações elas variam muito mais, a questão do preço. Os fundos imobiliários eles são mais constantes, ok? Eles não variam tanto, mas eles também variam porque também são renda variável. Tanto o valor que você recebe pode variar um pouquinho, tanto o preço, ok, negociado em bolsa dos fundos. Bom, eu acho que é isso que eu precisava falar para vocês. Então, crie uma carteira. Isso não é uma recomendação, ok? Você vai definir aquilo que te deixa tranquilo, ok? Mas é assim que as pessoas investem. Elas criam uma carteira e vão montando ao longo do tempo. Essa carteira você não deve chegar nesse patamar aqui de uma vez, ok? Você vai montando aos pouquinhos, ok? Bom, é isso, pessoal. Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.